Bom, perguntas, comentários, críticas? Bom dia. Queria retomar um pouco a questão colocada pelo José Tavares logo antes do café, sobre essa questão de que a gente, quando está pensando nas políticas de inovação, e temos que ver o conjunto de políticas complementares, quer dizer, a metrologia, com certeza, ela é importantíssima, essa evolução recente do sistema S, no sentido de fazer um esforço de uma qualificação voltada para a inovação também, mas uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes não se coloca muito a questão da atualização dos equipamentos industriais. Isso aí é uma pergunta especificamente dirigida ao Eduardo, de que forma que nós podemos conciliar um esforço institucional no sentido de qualificação para a inovação, quando em determinados setores brasileiros, nós temos uma estrutura produtiva que utiliza máquinas que são ainda bastante defasadas e, portanto, não requer, muitas vezes não necessitam de um treinamento para a inovação. Tá? A minha indagação é o seguinte: ontem o Mansueto fez eu não sei se falou numa conversa que nós tivemos a caminho do hotel, é que nós tivemos a criação de diversas condições que, genericamente, são tomadas como importantes para elevar a capacidade de inovação das empresas, né? Embora eu não tenha muita confiança de que essa seja uma alternativa válida para isso, e eu acho que o exemplo da Coreia demonstra o contrário, a abertura da economia ou a redução dos seus níveis de proteção a partir do início da década de 90, foi feito com essa direção. Depois nós criamos os fundos setoriais, criamos a Lei de Inovação Tecnológica, né? O esforço na área de metrologia é pequeno, mas é um indicador de que esse é um tema que está cada vez mais fortemente na agenda, e os resultados são muito acanhados, né? Os resultados, a rigor, são muito acanhados. O conjunto das políticas parece indicar o seguinte: a elevação das condições que são ofertadas às empresas para que elas, então, venham inovar mais. Ou então o franqueamento, né, por exemplo, do mercado, que pode não ser comparado a outros países, mas não é isso que importa. O que importa é a comparação com o momento anterior e como que isso afeta o desempenho das empresas. A desproteção levou a alternativas do tipo compra de equipamento, né, inovação em certo sentido, mas não inovação no sentido de criação de novos produtos e tal. O que vocês acham que está faltando? O que efetivamente, em termos de política pública, pode agora não aumentar, elevar as condições que são ofertadas às empresas, ou então a acentuação dos desafios que a elas são postos, como no caso da elevação da desproteção, mas na criação de exigências para que essas condições se traduzam em atividades inovativas. Bom, eu vou adiantar o que eu quero mais ou menos ouvir, o tema que foi falado pelo Mansueto ontem também, que tem entrado muito na discussão aqui. Não há, do ponto de vista das políticas públicas, uma ausência do conceito de contrapartida para que aquilo que é ofertado, ou então as condições que são criadas, venham a efetivamente se traduzir no alcance de metas claramente definidas na relação entre o poder público e o poder privado a iniciativa privada? Eu queria perguntar sobre o efeito de
propriedade e setor. É mais para Ricardo, mas eu acho que tem a ver também com as outras apresentações. E é o seguinte, no paper, Ricardo, parece que a metade do gasto no P&D é feito por multinacionais. Então, eu queria ver o que você pensa sobre esse fato de ter são os multinacionais que mais responsáveis por esse investimento. E um pouco seguindo o ponto do José, que muitas vezes esse investimento é adaptivo em vez de realmente inovativo. Então, queria ver se esse é de fato o caso. E também pode ser, a pergunta seria, tem grande monte de investimento, mas você poderia pensar seria mais se fossem empresas domésticas nos mesmos setores. Eu estou pensando isso entra uma pergunta relacionada com o setor, porque muitas vezes tem alto nível de pesquisa e desenvolvimento no setor de informática e eletrônico, que é onde mais se investe na Ásia, Taiwan e Coreia. Então, no caso do Brasil, é mais a predominância de multinacionais nesses setores. Então, isso seria um fator que restringe o P&D nesses setores. Também, pensando mais em geral sobre os setores, a mudança de emprego e de empresas e o PIB, saindo da indústria, indo para serviços e para setores mais de recursos naturais e commodities, isso também teria um impacto assim, que restringe P&D em geral. E especificamente, neste caso, eu vi no paper que tem muitas empresas líderes no setor de agronegócios. Então, isso seria um polo, digamos, de crescimento a pergunta seria se é um polo de crescimento de P&D, ou são muitas empresas líderes, mas o gasto total pode ser, eu não vi os números sobre gasto, talvez não seja tão expressivo. Essas são algumas perguntas sobre esse setor e propriedade. E uma pergunta específica para o Eduardo, que vem de uma conversa que eu tive com uma pessoa no Senai de São Paulo, que estava conversando e a propósito de nada, ela disse, bom, mas não treinamos pessoas para o desemprego. Eu disse, parece razoável, seria muito frustrante ter esse investimento em treinamento e não poder conseguir uma vaga. Mas, do outro lado, também quer dizer que eles querem manter, de certa forma, o equilíbrio. E também a falta de investimento assim, no futuro, treinando pessoas para a demanda possível, que pode ser uma barreira de entrada para as empresas novas. Se eles sabem que, bom, não vai ter oferta suficiente de pessoas treinando, então não vou fazer o investimento nesse setor. E, bom, você pode fazer uma análise de que quem controla as Senais são associações de empresas já existentes, que têm um interesse em manter assim, treinamento para as suas necessidades, mas não necessariamente para promover a entrada de mais empresas. O Ricardo e o João Denegre trabalham com uma base de dados formidável, que é o cruzamento dos dados da Pintec, da RAI e de um conjunto de outros dados sobre empresas brasileiras. Então, na realidade, eles têm, a partir desses questionários de fontes oficiais de pesquisa, um cadastro, vamos dizer assim, de empresas invejável, que pode, no momento que isso tiver mais acessibilidade, for possível acessar mais esse banco de dados, ser uma fonte inestimável para estudos de caso, foram muito bem lembrados pelo Jacques Queternev. Mas, então, e cada vez mais nos surpreende a qualidade e o que sai desse banco de dados. É formidável, saem estudos cada vez mais interessantes, mais instigantes,
usando, inclusive, abordagens muito diferentes, como é o caso do paper atual, em que está, no início, falando da VBR, da visão baseada em recursos, e da Penrose, enfim, de todas essas questões. Mas a minha pergunta vai numa outra direção. Então, em primeiro lugar, nós temos uma fonte de dados extremamente preciosa, que parte de questionários de empresas e que pode ser também muito útil para determinados estudos de caso que se fizerem necessários. Mas a minha pergunta vai numa outra direção. O que a gente poderia chamar de Sistema Nacional de Inovação, e aí o Zé Tavares seria muito mais capaz de mapear do que eu, ele tem um conjunto de instituições fundamentais, sejam instituições de fomento e crédito, como a FINEP, financiadora de estudos e projetos, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, alguns institutos públicos de pesquisa, como a Embrapa, o IPT, outras instituições como o Instituto Nacional de Tecnologia, o Inmetro, sobre o qual nós ouvimos falar aqui, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI, a ABDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o CGEE, que eu não sei o que significa a sigla, qual que é? O CGEE. Oi? Eu acho que é Coordenação Geral de Estudos Estratégicos, isso. Bom, então é um mapa enorme de instituições que compõem o Sistema Nacional de Inovação, ao qual se somam as políticas públicas, que são políticas que, acho que o Alessandro vai falar desse conjunto de políticas amanhã, na parte da manhã, fazer uma análise, então não vou me referir. A minha pergunta é o seguinte: vocês detectaram no estudo um conjunto de empresas líderes, e a hipótese do estudo é que essas empresas líderes tivessem um papel de liderança na difusão do progresso técnico, e a visão pessimista é de que elas não tiveram. Eu queria fazer uma pergunta que vai na direção da proposição inicial do Zé Tavares, ou seja, o que explica o desenvolvimento tecnológico tão ainda precário das nossas empresas. A minha pergunta é se essas empresas líderes acessam essas instituições básicas e se valem realmente das políticas que existem, desse aparato de política e desse Sistema Nacional de Inovação complexo, e se essa informação pode ser obtida pela fonte de dados. E aí a pergunta é para a mesa, ou seja, o que a gente sabe do acesso das empresas líderes ou de outras empresas, líderes ou não, frágeis, emergentes, etc., a esse conjunto? Porque eu tenho a impressão que nesta comunicação empresa-Sistema Nacional de Inovação, enfim, isso é uma pauta de pesquisa também, se não estaria aí uma das razões também importantes para esse desenvolvimento tecnológico não tão satisfatório, ainda não satisfatório. Bom dia a todos. Minha pergunta é bem rápida e bem direta para o Ricardo. Eu gostaria de saber que, tendo em vista a mudança de governo FHC para o Lula, né, e o período do seu trabalho, me parece que é de 98 a 2005, a quantidade de empresas inovadoras, as empresas inovadoras líderes, essa quantidade, ela teve uma oscilação substancial, ou ela foi constante, mediana, né? E, assim, tendo em vista esse cenário político mesmo, essa mudança de governo. Bom, eu prometo que vai ser a última vez que eu vou falar e extrapolando as minhas funções de presidente, mas aqui eu vou tentar fazer exatamente o papel que eu fiz antes. Eu vou responder, ser o primeiro a responder, para também estimular o pessoal a seguir na mesma linha. Eu vou me referir basicamente à pergunta da Renata e a pergunta do Inácio, que falta fazer. Quando estava ouvindo a pergunta, uma das respostas que me ocorreu, eu falei, puxa, eu vou dar a mesma resposta que eu venho dando há 20 anos. Aí parei e falei, vou dar a mesma resposta, mas vou complementar com uma novidade. A resposta que eu venho dando há 20 anos é
é a citação de um artigo do meu guru, o Baumol, que em 1990, se não me engano, publicou um artigo no 4 de Journal of Economics, que eu acho que é uma das peças mais inspiradas dele, que é um ensaio histórico que vai da Roma antiga aos dias atuais, em que ele mostra que, ao longo da história, os homens de negócio ganharam dinheiro através de 3 expedientes: favores do governo, crime organizado e inovação tecnológica. E o empresário, ele só vai buscar a inovação tecnológica se os outros favores, se os outros 2 canais estiverem fechados. O Baumol ilustra muito bem isso nesse artigo, mas isso estimulou toda um revival da literatura de rent-seeking e mostrando que sempre, enquanto o governo estiver distribuindo favores fora de uma pauta de agenda política, em que ele sabe por que ele está dando aquele favor, os prós e os contras, você não vai ter inovação tecnológica. Eu acho que o exemplo mais marcante disso foi o Brasil na década de 1970. Em 1970, o Brasil tinha o Sistema Nacional de Inovação o mais sofisticado entre os países em desenvolvimento. O CNPq, FINEP, BN10. Naquela época, o BN10 e a FINEP quase que davam dinheiro de graça para a empresa privada. E ninguém inovava. Porque ninguém vai inovar numa economia que era fechada, onde não tinha competição de qualquer natureza, e as importações eram estritamente complementares à oferta doméstica. Na década de 90, veio a crise, a economia se fechou mais ainda, se tornou uma autarquia. Aí vem a abertura, que na verdade não foi abertura, foi uma reforma comercial que tornou a economia brasileira relativamente aberta ou relativamente fechada, como eu disse no começo. E a diferença crucial, e aqui eu quero aprofundar o que eu disse no começo. Outros países, tá, como a Austrália, como a China, como a Índia, como a Coreia, esses são os exemplos mais relevantes, que foram economias fechadas e depois abriram suas economias com diferentes estilos de política industrial, ou, se vocês quiserem, com esse termo que vocês chamam agora de variedade de capitalismo. Você nota o seguinte: todos esses países, o processo de abertura foi não apenas foi um processo gradual, mas o importante não é que seja um processo gradual, é um processo de tentativa e erro. Tá? No caso da Índia, quando em 1991 foi feita a abertura, eles tinham uma preocupação fundamental com a indústria têxtil deles, que era altamente empregadora de mão de obra. Nas 2 décadas seguintes, a Índia foi fazendo um processo de abertura que poderíamos chamar de seletivo, com alguns critérios gerais. O primeiro é aquele que o Brasil fugiu, que nenhum desses países protege o setor de diários. O setor de bens intermediários, por uma razão muito simples: esse é um setor que ele é concentrado internacionalmente, é um conjunto de 50, 60 multinacionais que estão em todos os lugares e em particular, no Brasil. Então, essas empresas não precisam de proteção. E aí, a atitude desses governos não é porque eles de repente, ficaram liberais, é porque essas empresas, os seus produtos, têm um impacto significativo sobre a estrutura produtiva do resto da economia. O Brasil deu um azar. Quer dizer, a reforma comercial do Collor, ao fazer aquela escadinha, ela deu uma proteção totalmente supérflua e desnecessária para o segmento de bens intermediários, impactou a competitividade dos bens finais, mas, olhando retrospectivamente, quer dizer, aquilo era o que podia ter sido feito naquele momento. Tá? E, na verdade, se deveria mais tarde ter passado por revisão. O azar histórico foi que, naquele momento, se negociou o Mercosul e se criou uma tarifa externa comum totalmente desconectada, primeiro, com as necessidades de integração regional
dos países membros e totalmente inadequada para uma perspectiva de desenvolvimento futuro do Brasil. E daí se congelou aquela estrutura tarifária, os países do Mercosul estão brigando por conta dessas coisas até hoje, e o comércio interregional não cresce. E a questão do comércio interregional é fundamental para toda essa discussão, porque hoje em dia as empresas no resto do mundo, elas competem globalmente a partir de estruturas produtivas integradas regionalmente. Tá? E o que vai diferenciar essa competitividade é a capacidade inovadora de cada setor. E capacidade inovadora, e aqui eu tenho... o Inácio mencionou por 2 vezes a questão de desproteção, e isso me lembrou um outro termo que, por acaso, hoje não foi falado aqui, mas que é muito frequente nessas discussões, que é a ideia de desindustrialização e adensamento das cadeias produtivas. Adensamento de cadeia produtiva é um termo que eu não encontro fundamento na literatura econômica relevante. Os parentes próximos disso são as economias de aglomeração do Marshall, são os polos de desenvolvimento do Peru e os modelos de geografia econômica do Krugman. Isso eu entendo, porque essa ideia de adensamento, ela conflita com os padrões contemporâneos de competição e inovação. Quando a Apple lançou o iPod, ela não produziu um único componente novo, ela só usou componentes que estavam no mercado. Ela introduziu um novo conceito, tá? Tal como a Embraer, quando produz um novo modelo de avião, ela gera demandas tecnológicas para outros segmentos da economia. Mas a sua capacidade de inovação é a sua capacidade de gerar modelos. Quer dizer, essa junção, eu já... com isso eu concluo, quer dizer, eu acho que isso que falta ao Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma economia que é extremamente moderna e diversificada sobre inúmeros aspectos, inovadoras em determinadas dimensões, como você viu, tudo que é grande e diversificado, você sempre vai encontrar aspectos importantes. Mas, quando nós olhamos para o conjunto do nosso sistema industrial, ele está fora do padrão contemporâneo. Uma coisa que eu esqueci quando estava falando de estrutura de proteção é que quando você olha hoje para a estrutura de proteção daqueles países que eu citei inicialmente, algumas indústrias são muito protegidas. Agora, o critério fundamental é de que quando você protege uma indústria, você tem que olhar qual é o efeito sobre as demais. Tá? Isso nunca foi feito no Brasil. Então, não é questão... essa discussão aqui no Instituto e em outros lugares, falo muito, quer dizer, sempre que tem alguma coisa de errado, a gente chama de neoliberalismo. Também é outro conceito que eu tenho dificuldade em entender, porque fora o Paulo Guedes, eu não conheço nenhum outro economista que eu considero, chamaria de liberal, etc. Mas essa é uma outra... Eu acho que a gente precisa entender as deficiências do nosso processo de reforma econômica dos últimos 20 anos e ver o que está... Quer dizer, o que está nos faltando é isso, quer dizer, eu diria, a coerência do conjunto de instituições brasileiras que vão forçar os empresários a inovar. E os empresários, eles não inovam por amor à humanidade, nem pelo gosto da ciência. Eles inovam em busca do lucro. E eles só inovam se eles não tiverem oportunidade de ganhar dinheiro de outra maneira. Por isso, essa discussão de desindustrialização, adensamento de cadeia produtiva que a gente tem ouvido desde que o real começou a apreciar em 2003, isso é o velho papo protecionista de sempre, porque quando vocês olham o coeficiente de importação sobre o crescimento da produção, as importações continuam tendo um papel muito modesto. Quer dizer, o pessoal fala, a importação cresceu, agora a produção doméstica também cresceu. Quer dizer, a presença, a competição das importações no mercado doméstico do Brasil ainda é muito baixo. E importação é uma das pressões competitivas mais relevantes que isso...
antes que me acusem de neoliberal, de fato, nesse sentido eu posso ser chamado de neoliberal, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com estimular o automatismo do mercado. O que eu estou querendo dizer é que, para que se tenha uma política nacional de desenvolvimento tecnológico, essa política tem que estar coerente com o mundo contemporâneo, com os padrões de competição contemporânea e com as formas de se inovar. Isso nós não temos ainda. Nós temos gasto público, temos algumas instituições de pesquisa super sofisticada, mas nós não temos essa dinâmica, quer dizer, essa coerência institucional que leve a um sistema industrial competitivo internacionalmente. Bom, desculpe, falei demais novamente. Ou, Ricardo, por favor. Eu vou tentar responder as várias perguntas de forma muito sintética, provavelmente incompleta, né? Mas eu vou tentar, vamos ver o que eu consigo fazer de forma rápida. Começando pelo comentário, Jacques. Bem, eu não acredito em laissez-faire em tecnologia, né? Isso é uma coisa muito exótica, né? Quando a gente pega os livros de microeconomia, o pessoal fala assim, vamos pegar a melhor tecnologia, a gente faz uma alocação de recursos, mais ou menos, utilizando as taxas marginais de substituição, blá, 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 blá. Isso é exótico, né? Para não falar estranho ao funcionamento dos negócios, né? Não há laissez-faire em tecnologia. E a inovação é um evento idiosincrático na estrutura industrial, porque se todos fizessem inovação, não seria inovação. Nesse caso, os estudos de caso são instrutivos. Eu concordo com você que eu acho que tem que ter estudo de caso, em particular nesse tipo de tema, porque eles são diferenciadores. Tem que mostrar a diferença. A tecnologia é diferenciadora nesse caso, né? Então, eu acho que os estudos de caso, se por acaso você ouve alguém falando alguma coisa contra eu acho que está meio esquisito eu falar do seu argumento. Não cola comigo, não colaria. Viu? Não colaria. No tema tecnológico tem que ter estudo de caso. Por estrutura teórica do argumento. Ele é diferenciador. Logo, tem que saber de onde veio a diferença. Essa é mais ou menos a minha perspectiva aí nessa questão. No caso das frágeis, tem espaço para as frágeis na economia brasileira. As empresas frágeis, como definidas aqui no trabalho, tem muito espaço. Se você observar, por exemplo, vamos pegar os bens de consumo mais imediatos, as domésticos, finais, né, as familiares. Se você pegar, por exemplo, se nós pegar a indústria de calçados, se pegar a indústria de móveis, se pegar a indústria de alimentos, se você pegar todo esse conjunto têxtil, tudo isso, você vai ver que as frágeis é o grosso da oferta. É o grosso da oferta. E com essa distribuição de renda, ela valida a estratégia das empresas. Tá? Porque esse segmento do mercado consumidor, ele quer produto barato e ponto. Sequencialmente, ele vem outras questões. Então, o dominante é preço. Efeito de substituição, ao extremo aí no meio, entendeu? Então, é um espaço para as frágeis. Então, elas se acomodam ali dentro e sobrevivem. Nós fizemos um cálculo, uma vez, sobre a possibilidade de uma empresa frágil no setor calçadista de montar um centro de P&D extremamente modesto. Né? P&D lá na indústria calçadista é design. Tá? Qual a capacidade de ter montar uma empresa, um núcleozinho, as empresas frágeis? Tá? 3 designers, vamos dizer assim, 3 pessoas que buscam esse tipo de coisa. 3. Consumir o lucro bruto da empresa no período de um ano. É um lock-in complicadíssimo você falar para uma empresa frágil o seguinte, vá para a tecnologia e faça o seguinte, pega o seu lucro bruto e comprometa esse seu lucro bruto durante um ano para ver se você consegue algum produto diferenciado aí no meio. Não convence. Então, por isso que o título do meu trabalho tem um pouco essa coisa, né, nosso trabalho, que é essa coisa do estrutural. É um lock-in estrutural, você tem um bloqueio a esse tipo de coisa. Quem rompe esse bloqueio, por exemplo, metal leve, é alguma coisa idiosincrática, um caso. Eu estou falando da metal leve só porque, como eu conheço um pouco o setor, eu estou perto também, eu vou falar da metal leve. Né? Mas é complicado isso, né? Regulação, tá? E multinacionais. Vamos juntar tudo num ponto só. Vamos dizer assim, a mudança no setor de medicamentos no Brasil, de 2000 para cá, foi resultado direto de uma política industrial. Que, aliás, não é nem política industrial, é política de compras governamentais, chamado genéricos. Ponto. Foi isso. Que se desdobrou depois de uma mudança estrutural significativa e muito rápida. Tá? O que ocorreu ali dentro? Junto com isso, veio uma regulação, vamos dizer, o Inmetro da Saúde, vamos falar assim, que é a Anvisa. Tá? Quando a Anvisa colocou as boas práticas laboratoriais, ela impôs a reestruturação dos laboratórios do setor privado, particularmente os nacionais.
Tá? Tanto é que o Profarma é, em grande medida, resultado disto, tá? Dessa regulamentação da Anvisa, tá? Porque ela obrigou as empresas a fazerem a sua atualização tecnológica na linha de produção, rotineira, não inovadora. Tá? Não inovadora. Com isso, deu capacidade delas fazerem, depois, algum movimento de imitação extremamente defasado, que é produzir alguns genéricos, que alguns são, naquela época, tinha algum grau de complexidade. Tá? E conseguiram fazer isso. Se você vê a estrutura de gasto, de alocação de recursos dessas empresas, por causa desses dois movimentos genéricos, Anvisa e o financiamento do BNDES do Profarma, você vê uma queda violenta do gasto com marketing e ascensão do gasto em P&D a níveis similares das multinacionais que estão no Brasil. Tá? Isso é um bloco o mais engraçado disso, e o mais exótico, é que cada coisa veio de um lado. Tá? A Anvisa não articulou com o genérico, não articulou com o Profarma, foi uma coisa que foi montada meio confusa nesse 2000 a 2005 que eu estou comentando aqui. Mas o marco é coerente. É coerente, mas é uma coerência maluca, né? Porque não foi planejado, né? É o planejamento sem cabeça. É um polvo, vamos dizer assim, um octopus louco, né? Os braços funcionaram, mas não tinha cabeça. Tá? Mas funcionou. E surgiram algumas empresas de medicamentos aí, blá, 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 blá. O investimento nelas é idiosincrático. A construção do centro de P&D é resultado de coisas estranhas, da organização interna da firma. Né? E esse é um outro ponto, eu já mais ou menos coloco a importância da regulação nisto, na inovação tecnológica. Ela dá o patamar mínimo para o funcionamento. Tá? Eu acho que aí eu vou deixar isso para o Américo, mas o Inmetro, pelo que ele apresentou aqui, vai nessa direção. Começa a estabelecer patamares mínimos de funcionamento da atividade produtiva. Tá certo? P&D multinacionais. Foi me colocar essa pergunta aqui. P&D multinacionais. Se o nosso controle, o problema é o seguinte: a massa de recursos de multinacionais em P&D é equivalente à massa de recursos das empresas nacionais por causa da composição setorial da indústria brasileira. Se nós fizermos um controle para onde tem multinacional e aonde tem empresa nacional e olharmos aí dentro, as empresas nacionais são mais intensivas em P&D. Tá? O problema é que elas estão em setores que não têm gasto em P&D é modesto. Por questão estrutural, não é por questão da firma, porque o nosso corte é firma, né? Por isso, quando a gente faz o cálculo massivo, né, soma todas as firmas, tem um viés para as multinacionais. Mas é porque, por causa dessa composição setorial. Se nós anularmos a composição setorial, colocando uma damezinha lá e fazendo um estudinho econométrico lá, as empresas nacionais são mais intensivas em P&D relativamente às multinacionais. Que é uma estratégia de otimização de recursos da multinacional. Não preciso nem discutir isso. Ela aloca recursos num laboratório, concentra e difunde a tecnologia para todos os setores. Isso é clássico. Tá? Então, eu acho que as multinacionais têm um papel importante por causa da composição, da inserção setorial delas no desenvolvimento tecnológico. Elas estão em setores onde a tecnologia anda muito rápido. E mesmo que elas tenham essa otimização de recursos intrafirma, o volume de P&D que elas fazem aqui dentro é significativo. E é importante, mas abaixo das nacionais. O problema é que a escala de gasto dele é o que dá o quê? A articulação com o Sistema Nacional de Inovação. Então, nosso Sistema Nacional de Inovação pulsa meio complicado, porque as maiores investidoras em P&D, mas são menos intensivas em P&D que as nacionais, mas as maiores investidoras são multinacionais, que têm uma relação modesta com o Sistema Nacional de Inovação, porque ela tem relações com outros sistemas. Então, nós temos um problema estrutural novamente aí dentro. Tá? Estrutural novamente aí. Isso leva à questão do acesso ao Sistema Nacional de Inovação. Tá? As empresas que fazem P&D acessam os fundos setoriais, FINEP, linhas especiais do BNDES, Lei do Bem, Lei da Inovação, fazem contratos com universidades, etc, etc. Sim. Elas usam essas estruturas, sim. Tá? Podem usar de forma ineficiente, de uma magnitude modesta, etc, etc. Mas usam. Tá? O Sistema Nacional de Inovação é base para essas empresas, é referência para essas empresas. Nós pegamos, por exemplo, alguns dados dos grupos de pesquisa do CNPq e fizemos um estudo dos grupos mais eficientes, tá? Em termos de publicação, orientação, orientação de tese, mestrado, doutorado, publicação de artigos nacionais, estrangeiros, etc, etc, etc. Tá? São exatamente os grupos que têm maior relação com as empresas. Os grupos mais eficientes, aspas, na academia, em termos de orientação, equipe, projetos, etc, 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 acadêmicos, são exatamente os mais acessados pela empresa. Tá?
E essas empresas têm uma coisa muito interessante, elas sabem onde são esse pessoal. Elas sabem onde está. Ela tem ecos disso por dentro do sistema econômico. Tá? Então, usa. De forma pouco intensa? Sim, verdade, mas usa. Tá? E os fundos setoriais é vamos dizer assim, uma inovação no Sistema Nacional de Inovação, é recente, a estruturação dele é mais antiga, mas a operação dele é recente, ele opera de forma plena, vamos dizer assim, talvez nos últimos 3 anos. Talvez nos últimos 3 anos. Temos que ver ainda o que vem dos fundos setoriais. É uma inovação financeira, de uma articulação interna muito nova. É difícil afirmar ainda qualquer coisa, mas a intenção é ótima. É uma ótima intenção. Os fundos setoriais. Questão da difusão, para finalizar, a questão da difusão tecnológica e da base de dados. Base de dados. Isso é uma batalha, essa base de dados, porque o IBGE é um cão bravo para sigilo. Então, para a gente conseguir usar essa base de dados, a gente tem que ter... Quem processa os dados nem somos nós, é o IBGE. Ele manda, a gente analisa. Para dar errado, você já viu o que a gente tem que fazer tudo de novo, né? Então, é um trabalho muito de catar formiguinha, para acertar esse tipo de coisa. Então, nós temos um trabalho... O IBGE tem esse rigor. Então, nós não temos as bases de dados. De fato, nós não as temos. Nós temos que pedir para o IBGE produzir isto. Então, isso é basicamente uma atividade do IBGE. Então, o acesso... Nós não temos uma base de dados. Você fala assim, não está no meu pendrive? Não, não está. Não está no meu pendrive. Você me permite uma pergunta, então? Então, vocês não identificam as empresas? Nós não identificamos as empresas. Nós não sabemos quem é quem. Se vem do IBGE, não sabemos quem é quem. Nós damos a tipologia, os critérios para a construção da tipologia, que eu mais ou menos sumarizei aqui, mas nós não sabemos quem é quem. Aí saem essas tabelas, né? E por conhecimento setorial ou outro... Não, também não pode mais. Não pode mais. Não tem jeito de identificar. Não tem jeito de identificar. É impossível, porque tem outros códigos totalmente descolados, nós não conseguimos identificar. Bem, estou falando agora, tá? Lá atrás não. Agora não, é impossível. Faz 4 anos que não tem jeito. Não tem nenhuma pista sobre isso. Obviamente, quem faz estudo setorial sabe exatamente quem é o cidadão, por obviedade, né? Por obviedade, né? Finalmente, difusão, a questão da difusão tecnológica no Brasil. Para ter difusão não é algo que ocorre de graça. Você tem que ter estruturas imitadoras, internas à empresa. Você tem que ter alocação de recursos dentro da empresa com capacidade de tomar decisão e interferência no processo produtivo, senão você não tem imitação nem inovação. A diferença entre inovação e imitação é algo complicado. Quem inova pode imitar, quem imita pode inovar. Quem não faz nenhum, não faz o outro. Dificilmente tem uma empresa imitadora que não tem nenhuma pretensão a ser inovadora e vai ser imitador o resto da vida. A inovação e a imitação nesse sentido são, vamos dizer assim, um irmão grande e um irmão pequeno, mas são irmãos. Vêm da mesma família. Tá? Por que há pouca difusão no Brasil, pouca imitação? Porque nós não temos estruturas internas às firmas que façam esse trabalho. São essas 700 empresas que acessam o Sistema Nacional de Inovação, são 700, recorrentemente. São elas que produzem a inovação e a imitação sai, por isso que ela sai com um lag temporal muito grande no Brasil. E as estruturas, quando a gente monta as estruturas de líderes, seguidores e frágeis, há um buraco imenso entre elas. Não é uma descontinuidade modesta, é uma descontinuidade muito grande, porque nós não temos estruturas de imitação aqui. Esse é um problema crítico. Tá? Então vamos para fechar. Junta essas coisas, junta a distribuição de renda, uma regulação que eu acho tolerante ainda. Por exemplo, políticas públicas, para fechar mesmo de vez, que é irritante, políticas públicas, né? Vamos pegar 2 programas aqui recentes que todo mundo ouviu, para ficar trabalhar com jornal, né? Minha Casa Minha Vida, programa de construção civil. É um setor mais, tecnologicamente é um desastre esse setor. Ele é um desastre, tá? A ponto da autoconstrução rivalizar com a construção da casa, do programa Minha Casa Minha Vida. O indivíduo sozinho, no final de semana dele, bate uma laje, constrói um predinho. Aquela casa concorre em preço com esse programa. Não tem diferencial tecnológico. Isso o pessoal fala isso com uma certa tranquilidade, mas isso é um absurdo. No programa Minha Casa Minha Vida, eu não sei se há um viés pró-desenvolvimento tecnológico. A minha impressão é que não há. Não há. Então nós temos, por exemplo, grandes empresas de construção civil no Brasil, financiadas pela nossa Caixa, não, a Caixa Econômica Federal, nossa Caixa já era, né? Nossa Caixa is history.
financiada pela nossa Caixa, que não tem um viés pró-tecnologia ali dentro. Quem é o regulador disto? Caixa Econômica Federal. Ela estabelecer critérios mínimos de financiamento e induzir, algo que a Anvisa fez. Por que não faz isso? Bem, você fala isso para a Caixa Econômica Federal, eles têm um infarto, tá? Vão falar assim, o careca é maluco. Eles vão falar isso. Falaram. Tá? Não é possível, é esse o órgão, é um banco. É um banco. Tá? Outro ponto, tá? Para finalizar, automobilístico. Segundo o programa, o governo deu isenções tributárias de impostos para vários produtos aí. Recentemente ele botou um viés tecnológico nisso para o meio ambiente, que é essa questão do financiamento dos eletrodomésticos aí, né? Me escapa qual aí. Geladeiras, né? Alguma coisa que vai. Linha branca. Mas calma lá, e para a automobilística? Por que você não dá isenção somente para carros que sejam ambientalmente corretos ou coisa que o valha? Cadê esse viés? Então nós temos políticas públicas, aspas, keynesianas, totalmente descoladas de políticas públicas, aspas, schumpeterianas. A ideia de inovação é muito vaga dentro do Estado e não está imbricada dentro da burocracia pública. Então nós fazemos políticas de sustentação do nível de atividade descoladas de política de desenvolvimento tecnológico. É descasado, tem que soldar isso. Não há essa soldagem. Então nós podemos imaginar outras coisas, eu posso citar outras coisas para você, podemos falar a mesma coisa sobre genérico, etc, etc, mas isso eu acho que é generalizado. Tá, ok? Generalizado. É isso, muito obrigado. Bom, eu na verdade anotei tanta coisa aqui que eu acho que eu vou falar até umas 4 horas da tarde. Não, por favor. Eu queria começar um pouco, eu vou falar de forma um pouco mais assim, desconexa, porque são muitos temas, mas vou tentar pegar alguns deles. Eu vou começar um pouco nessa parte final que o Ricardo colocou, né? E aí tentar relacionar, quer dizer, políticas públicas, toda essa parte aí da necessidade de inovação, e colocar 2 elementos. Um primeiro é que cada vez aumenta no Brasil a lista de produtos que tem algum tipo de regulamentação ou de normatização. Quer dizer, regulamentação, quer dizer, existe uma norma obrigatória, porque regulamento e norma, quer dizer, existe uma obrigatoriedade na qualidade, são produtos que são fiscalizados, etc. e tal. Entrou recentemente agora a questão de panela de pressão. Então, vou dar um exemplo de panela de pressão, assim, que é interessante. Eu tive esses dias na loja americana, assim, e eu olhei, tinha uma pilha imensa de panelas de pressão em super oferta, né, sei lá, R$10,99, né, com um selo de qualidade do Inmetro pregado às pressas na lateral da panela de pressão. Ou seja, você olhando aquilo ali, a impressão que você tem é de que alguém comprou um lote de panela de pressão chinês, né, e ia jogar no mercado e, de repente, foi atropelado por essa regulamentação da obrigatoriedade. E aí, o que fez? Meio que pregou um selo lá, inclusive no centro do Rio de Janeiro, você compra selo de qualidade do Inmetro. Se você quiser pregar em diversos produtos, você pode comprar isso no centro do Rio de Janeiro, naquela região do Saara, que eu vim a conhecer recentemente aqui. Né? Quer dizer, então, essa, de fato... Vocês vendem para ele? Não, nós não. Essa, de fato... O nosso é mais caro. Nós não podemos concorrer com eles. O que eu quero dizer é o seguinte, é que essa política, de fato, de regulamentação, ela obriga, né, obriga a indústria a adotar outras práticas. Isso ocorre em vários setores. Eu tenho uma pesquisa aqui, que foi feita em Minas Gerais, com 526 empresários, né, de micro e pequenas empresas, e 90% deles dizem que tem problemas com barreiras comerciais. Eles tentam exportar, mas tem problemas com barreiras comerciais. Quais são as barreiras? Regulamentos técnicos nos países que deveriam receber os produtos. Hoje, as barreiras comerciais são basicamente regulamentos técnicos. E uma área em que a gente vê isso com mais força, a gente vai falar assim, né, foi mencionado várias vezes aqui a questão da agroindústria. Né? Você tem Embrapa, você tem vários setores, universidades, institutos de pesquisa, desenvolvendo pesquisa, é reconhecido no Brasil como um dos setores que mais avançou, não é, em inovações, em pesquisa, etc. e tal. Por quê? Porque existem fortes políticas protecionistas nos outros países. Então, você tem na área agroindustrial, na área de alimentos, você tem fortes políticas protecionistas. Só que o cara não pode dizer que não compra o frango do Brasil, porque o frango do Brasil é feio, né? Porque ele quer privilegiar o frango lá do país dele. Né? Então, ele diz, olha, eu só compro frango se esse frango não tiver uma
porcentagem, por exemplo, de 1 parte por bilhão de determinado antibiótico. Ou seja, quer dizer isso, 1 parte por bilhão, quer dizer se ele tem traço, se ele tem 0 de presença de antibiótico. E detectaram numa partida de frango brasileiro que foi para a Europa a presença desse antibiótico e toda a partida foi devolvida para o Brasil. Né? Aí foi todo um processo de medição que foi feito e descobriu-se que esse traço de antibiótico que havia na carne do frango tinha origem em antibióticos que eram dados para animais domésticos e que, depois que o animal fazia suas necessidades ali em volta da casa da fazenda, isso dispersava no meio ambiente e acabava caindo aí na comida do frango. Então, as barreiras comerciais que são impostas nessa área de alimentos têm obrigado cada vez mais a indústria brasileira na área de alimentos a superá-las com claramente desenvolvimento de centro de pesquisa, essa coisa toda. Então, eu queria só chamar a atenção que esse é um elemento. Né? Por exemplo, agora vou pegar um outro lado da moeda, né? Em Minas Gerais, de novo, nós temos aí apenas 1% da cachaça produzida em Minas Gerais é certificada. Né? Nós temos 3 mil produtores de cachaça em Minas Gerais, 30 produtores têm a sua cachaça certificada. Né? A certificação não é compulsória nesse caso. Né? E uma grande parte da cachaça que é exportada para a Europa, não há exigência de certificação. No momento em que houver alguma exigência de certificação dessa cachaça, porque tem um componente lá, né, do metanol que produz uma dor de cabeça insuportável, né, isso aí vai impor à indústria. Agora, realizar o processo de certificação de cachaça, exige todo um aparato industrial, montagem de um aparato industrial que é muito caro. Então, é muito mais fácil espremer a cana, jogar um gambá dentro do tonel de garapa lá, esperar aquele troço todo fermentar, né? Destila, produz a cachaça e manda embora. Que, aliás, é um pouco o que acontece. Às vezes é gambá, às vezes é espiga de milho, pode ser as duas coisas. Um pouco sobre a capacidade de imitação, esse tema que... Aí eu vou entrar na questão de formação de recursos humanos. A gente está trabalhando, o IME está trabalhando com o MDIC, dentro da política de desenvolvimento produtivo, em algumas ações aí que estão voltadas para, inclusive, formação de recursos humanos. Nós temos mesmo com todo esse avanço que houve de ampliação de toda essa área de formação profissional e tecnológica, eu acho que a gente está começando a dar os primeiros passos agora no sentido de uma formação profissional e tecnológica que tenha alguma capacidade de imitar, de perceber inovações que estão ocorrendo. Né? Eu vou dar um outro exemplo, que eu tive recentemente, agora no Congresso da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais. Era um congresso que tinha mais ou menos, algo em torno de uns 1.000 engenheiros da área de metalurgia, principalmente metalurgia, mas também da área de materiais. Né? Esse é um setor estratégico, é um setor que tem uma produção enorme, que tem um peso importante, né, na pauta de exportações brasileiras, e é um setor também reconhecido como de pouca incorporação de inovação e pouca produção de inovação. Né? Então, um dado que eu também levanto, né, que eu acho que representa essa má formação que a gente tem no nosso profissional, no sentido, né, de reconhecer e buscar a inovação / imitação, é o fato de, naquele evento, foi dada uma palestra sobre blindagem automotiva. E um pesquisador da DuPont apresentou, não é, o que eram as propriedades do Kevlar. Kevlar é uma malha polimérica, é um plástico, vamos dizer assim, de forma simplificada, é um plástico, que é mais leve, mais resistente e mais barato que o aço, usado nas blindagens automotivas. Praticamente nenhum dos 1.000 engenheiros metalúrgicos que estavam presentes naquele evento já tinha ouvido falar do Kevlar. Né? Quer dizer, então os caras iam ser, provavelmente, em breve, desempregados, alguns deles, né? Porque não conheciam um produto que já estava entrando no mercado. E aí eu fiz uma pesquisa na internet, quando eu vi essa declaração, eu fiz uma pesquisa na internet, e aí eu usei, foi o meu assim, né? A minha musa inspiradora foi uma mocinha da Inglaterra de 14 anos que estava estudando lá no ensino fundamental. Ela manda posta uma mensagem na internet perguntando se alguém já tinha ouvido falar de situações em que plástico estava substituindo o aço na indústria. E aí eu botei plástico substituindo aço na indústria no Google e descobri mais de 1 milhão de citações na internet com isso.
né? E você tem que os cursos de engenharia no Brasil discutem de forma muito precária, né, limitada, o tema. Quer dizer, então, a própria formação que a gente dá, e aí eu volto ao tema, a própria formação que a gente está dando hoje nas áreas, né, voltadas para a tecnologia, é uma formação que olha para o passado e menos olha para o futuro. Então, esse é um problema claro da formação que a gente tem. Eu sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais de Ouro Preto, né, e a gente tem muito contato com as indústrias. O que as indústrias normalmente veem, isso que o Ricardo falou, elas vêm, nos procuram, querem resolver problemas imediatos que estão ocorrendo agora. Quer dizer, então, não é exatamente, a maior parte dos casos, não é exatamente a incorporação de saberes que permitam, por exemplo, a constituição de um departamento de P&D que possa ler papers científicos aí e tudo mais, né? E aí eu acho que esses são alguns dos elementos, né, que eu queria colocar. Eu só vou encerrar falando sobre a questão das empresas frágeis, né, que o Ricardo comentou, o Jacques também comentou. É claro, tem mercado para as empresas frágeis. Agora, se a gente olha a estrutura dessas, aí olhando do ponto de vista da metrologia, olhando a estrutura dessas empresas que eu chamaria, que eles chamam de frágeis, né, a gente vê o seguinte: elas hoje têm uma dificuldade muito grande, não é, em controlar, em absorver, em tratar com essas ferramentas aí do que a gente chama de tecnologia industrial básica ou da metrologia. Quer dizer, isso significa que, não é, num processo, tipo esse que ele falou da Anvisa, aí, quer dizer, num processo de exigências cada vez maiores de qualidade nos produtos, né, você pode ter um mecanismo aí de transformação nesse conjunto de empresas. Quer dizer, então, eu acho que isso houve na área de medicamentos de forma muito mais forte, na área de produtos relacionados aí, de produtos de uma maneira geral, é mais fraco, mas tem havido em algumas áreas aí, né? E, agora, eu acho que tem que ter uma política de Estado, né? Nós falamos no encerramento aqui da primeira parte da manhã, né, conversando com o Eduardo sobre a questão dos airbags nos carros, né? E ele estava mencionando que no final da década de 70, o código, no final da década de 90, né, já era para ter entrado a obrigatoriedade, foi vetado a obrigatoriedade dos airbags, que vão entrar agora em 2014. Né? Isso já é item de segurança há muito tempo, né, na Europa, Estados Unidos. Aí, se a gente for ver a mesma coisa de catalisadores, a gente pode fazer toda essa questão de catalisadores, toda essa questão de consumo, essas coisas todas aí, né? Então, eu acho que a imposição de mecanismos que exijam qualidades nos produtos, ela pode ser um elemento fundamental a compor essa política aí, né, de transformação das empresas, né, ou de incorporação de capacidade inovativa por parte das empresas. Era isso, mais ou menos. Não, antes, vou terminar antes, pode ser daqui a 5 minutos. Mas acho muito importante, Américo, isso, porque, por exemplo, você não mencionou que o Inmetro acabou de criar também um selo para um setor essencialmente multinacional, que é a indústria automobilística, e que foi vetado. Quer dizer, a indústria rejeitou a adesão ao selo que daria as qualificações do veículo, de consumo de combustível, etc. Tornou-se um selo voluntário, né? E que só alguns carros, e a indústria automobilística, evidentemente, toda multinacional, e que seria mais um estímulo a isso que você mostrou em outros exemplos, né? E que já tem na linha branca e tal. Quer dizer, eu acho que o que falta, a sua pergunta, é capacidades que eu acho que são talvez maiores do que a gente percebe, porque não é só essas das agências. Eu acho que é um ambiente internacional do mercado de ações, etc., que está exigindo uma governança corporativa, transparência, responsabilidade socioambiental das empresas, líderes, seguidoras, até pequenas empresas. Eu vi no Amazonas uma pequena serraria fornecedora de móveis que tinha que ter um levantamento aerofotogramétrico das plantas,
cada árvore tinha um número, essa madeira era exportada para a Holanda, e no móvel feito, que não é essas cadeiras que a gente sentou, viria o número da árvore de onde teria saído esse móvel. Isso era uma empresa praticamente familiar. O pai era serrador, era o derrubador de qualquer empresa. O filho já estava, isso há uns 5 anos atrás. Eu vi uma empresa familiar desse tipo. Só até completar, o boi que é vendido para o exterior, ele é rastreado dessa forma, ele tem etiqueta. Você sabe, o boi chama-se José Francisco de Oroso, CPF, etc. Quer dizer, isso se chama de rastreabilidade, né, dentro do sistema industrial. Isso. Então, 5 anos atrás, uma empresa praticamente familiar de madeireira no Amazonas tinha essa rastreabilidade. Tal. Quer dizer, eu acho que tem um pouco, não sei se as capacidades que estão vindo de diversas fontes, até do mercado de ações, da tentativa de financiamentos eventualmente a mais baratos, agora não tanto, né? Por aí vai. Né? Eu acho que a questão que a Renata levantou e o Ben também a respeito do treinamento e tudo, eu acho que são razões evidentemente políticas. Quem está lá, quer dizer, as lideranças desse Sistema S não estão interessados em modernização. A burocracia está. Quer dizer, a burocracia, pelo menos, tenta colocar as agências sintonizadas com as mudanças. Agora, as lideranças, talvez, acho que usam isso mais, é claro, o presidente da CNI é deputado federal, né? Usam com razões políticas e acaba acontecendo, quer dizer, qualificações avançadas para máquinas atrasadas, como você falou. Porque, de fato, a avaliação do efeito dessas qualificações, consultorias e treinamento é muito pequena. Nós temos só números. Tantas matrículas de aprendizagem, tantas disso, tantos de tecnólogos, etc. Só tem números e é muito difícil ver a efetividade. No mínimo, acho que é efetivo um pouco como quando é concertado, né? Quer dizer, quando a presença dessas agências é concertada com os empresários. Aí é possível ver, como no caso da Mercedes, em Juiz de Fora, o polos tecnológicos, onde o Senai, etc., se instala lá dentro, ou seja lá o que for, né, o SEBRAE se instala nesses polos, clusters, APLs, e aí o efeito, enfim, é inquestionável. De fato, por aí, né, não treinam para o futuro, porque por causa, enfim, acho que o futuro é muito caro, né, quer dizer, devem achar que o futuro é muito caro, e ainda que falem disso quer dizer, que discursem dessa forma, quer dizer, que futuro, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, tudo isso é vital para a minha sobrevivência, mas o quanto mais tarde eu fizer isso, melhor, né? Então, acho que é um pouco por aí, e fico aqui bem antes das 4 horas. Eu acho que o ponto fundamental, eu acho que o Ricardo Ruiz sintetizou muito bem com aquele exemplo do genérico, quer dizer, em que você precisa ter a coerência das várias expressões e dos diferentes níveis. E, nesse sentido, lamentável é que, naquele triângulo do Balmol, o exemplo extremo seja o da indústria automobilística, que é o setor, apesar de estar mais de 50 anos no país, e que tem a maior quantidade de incentivos e o menor nível de cobrança do governo. E ainda tem aquela inovação tecnológica perversa que eu comentei, quer dizer, não é só que eles não adotam as práticas que são obrigadas lá. Quer dizer, aquilo que já está estandartizado na produção mundial, eles fazem um tipo particular de engenharia reversa para poder não cumprir aquelas normas. Eu acho que é o caso extremo. Já que você quer fazer o fecho de ouro? Não. Então, muito obrigado. Está encerrada a sessão. Até lá.